Você sabe que eu estou sem mandato. Eu perdi a última eleição para o governo do Paraná. Mas eu tenho uma paixão pelo nosso Estado, pela nossa economia, pelo nosso progresso, que me leva a estar falando com vocês pela internet e agora, nesse momento, pelo Twitter. A época que eu assumi, tinha havido uma tentativa do governo anterior ao meu de vender a Copel. Eles diziam que a Copel estava dando um prejuízo de 340 milhões de reais por ano. E colocaram na Bolsa de Nova York. O Paraná inteiro se levantou. Nosso arcebispo, Dom Fedalto, as instituições, as universidades, e acabamos impedindo a venda, não só pelo nosso movimento, pela integração da nossa imprensa sadia, mas porque Osama Bin Laden derrubou as torres duplas de Nova York no momento em que iria haver a eleição. Na sequência, eu me candidatei ao governo do Estado e ganhei a eleição. Eu encarei a Copel com a minha visão de administrador público, que anteriormente tinha sido empresário privado de sucesso. Logo no primeiro ano, ao invés dos 340 milhões de prejuízo, nós conseguimos um lucro de 1 bilhão e 400 milhões. Por quê? Mágica? Não. Acabei com a corrupção, acabei com as terceirizações. Daí tivemos aquele problema dificílimo do Brasil e do mundo, aquela crise, os bancos grandes americanos quebravam, mas eu mesmo nesta situação mantive a tarifa mais baixa do país e fiz da Copel um instrumento de incentivar o desenvolvimento econômico. Eu demonstro que aquela gente que estava lá naquela época voltou ao governo depois. Eles estão hoje aí com o rato. Eles querem vender a Copel. Eu estava esperando que o Lula revogasse aquele decreto do Bolsonaro que legaliza a ilegalidade da venda, mas até agora eu não vi nada. E eu estou meio sem contato com os meus companheiros do PT. Agora, a notícia de hoje é que querem vender a UEGA, a usina de gás da Araucária. Quando eu assumi, esta usina tinha sido construída. Eu não sei por quê. Porque nós temos uma base de geração de energia hidroelétrica que é fantástica, não poluente, e é fantástica. E ela produz mais energia do que o próprio Paraná consome. Se você somar ainda Itaipu, que está no nosso território, então é uma maravilha a nossa geração. Eles tinham entregado a um grupo norte-americano, cheio de situações irregulares. Por exemplo, eles puseram nesta usina a gás, uma usina de retificação de gás. Eu levei o nosso pessoal técnico e fui aos Estados Unidos e verificamos no Texas que aquela usina de retificação tinha sido um trambique, uma maracutaia, que não havia nenhuma necessidade de retificação, era para aumentar o preço. E eu verifiquei o seguinte que eu vou expor a vocês. Primeiro, eu não teria construído uma usina termoelétrica a gás no Paraná, porque nós temos uma fantástica matriz hidrelétrica. A não ser que fosse, de repente, para assimilar a tecnologia das usinas de gás. Mas vocês vejam que não foi isso. Até a usina de retificação foi um trambique, foi uma patifaria, segundo os americanos que nos assessoraram posteriormente. Mas por que eu queria a usina de volta para a Copel? A usina estava pronta e na mão privada, uma usina de gás tem necessariamente um custo maior que a usina hidrelétrica, na geração da energia. Em mãos privadas, o grupo privado ia querer ganhar o máximo possível no quilowatt-hora, o fornecimento da energia. E daí isso ia encarecer a energia do Paraná e, como nós estamos ligados ao sistema nacional, ia prejudicar a energia do Brasil, sendo, além de um prejuízo, um mau exemplo. Eu queria a Copel dominando a energia inteira. E foi uma briga dura. Os americanos, que eram os donos da usina, segundo o governo que me antecedeu, os americanos foram para o Tribunal Arbitral de Paris. Nós tínhamos aceitado
que não era a justiça brasileira, nós não, os anteriores, que ia julgar isso, era o Tribunal Arbitral de Paris. E eu fui para o Tribunal Arbitral em muito boa companhia. O meu advogado, o advogado que defendeu o Paraná, foi o Dr. Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles imaginavam que iam nos ganhar e queriam aplicar já uma multa em cima do Paraná de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Fiz um panfleto, um caderninho explicando todo o trambique, mostrando a história da usina fria de retificação, aquela maracutaia toda que foi feita, e distribuí nos órgãos de comunicação da França inteira. Foram 100 mil livretos. E para surpresa deles, o Fachin foi, como ele é até hoje, brilhante na defesa em Paris. E de repente os juízes, espantadíssimos, não julgaram e transformaram em diligência. E a diligência ia mostrar que aquilo era uma maracutaia. Voltamos para o Brasil e logo depois os americanos nos propõem um acordo. E esse acordo foi o melhor negócio que a Copel fez na sua história. Ao invés dos 5 bilhões e meio de indenização, a Copel ficou com o domínio absoluto da usina por 440 milhões de reais. Agora vocês imaginem, a usina na mão de um grupo privado já tem uma geração mais cara porque é com gás, não é com água. Mais o lucro que eles colocam em cima, que será sempre o maior lucro que eles puderem conseguir. E aumentar a tarifa do Paraná ia bagunçar tudo. E naquela crise econômica, nós queríamos a tarifa mais baixa do Brasil, como realmente fizemos, para que as nossas empresas, as nossas indústrias pudessem sobreviver e manter nível de empregos. E a Copel ainda foi um instrumento para industrializar o interior, porque o pessoal que ia para o interior recebia uma tarifa mais baixa da própria Copel. Eu saí do governo, meu governo foi um sucesso, eu saí com 80 e tanto, 85% de aprovação. Mas fui para Brasília como senador, fiquei um tempo lá, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, fui presidente da seção brasileira do Parlatino e do Parlasul, Panamá e Montevidéu, o Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Me afastei um pouco da política e a política foi mudando aqui. Hoje, nós não temos mais apoio de imprensa porque o governo domina de forma absoluta toda a imprensa, televisiva, radiofônica, impressa, e eles estão vendendo a Copel e estão vendendo a Sanepar. Por que vender a usina de gás? Que ela é inteira nossa, está paga, não tem dívida alguma. E ela pode nos dar a energia que a Copel faz um mix com a hidrelétrica num preço razoável. Não está razoável, estamos roubando na tarifa de energia elétrica hoje. Mas eu fiz isso e eles podiam fazer também. Por que vender para um grupo privado, colocar o maior lucro possível em cima da geração da energia, que é nossa, que é propriedade do povo do Paraná? Ele compra a usina e vai ter lucro com o fornecimento da energia de uma usina que a nossa já está paga e pode oferecer uma energia razoável num mix com a hidrelétrica. Minha gente, nós estamos sendo roubados. E eu vim aqui para o Twitter conversar com vocês, porque eu não vejo um órgão de imprensa se revoltar e falar. Parece que o Paraná recebeu um cala-boca. E esse pessoal que está no governo, que cá entre nós, é o mesmo que queria vender a Copel lá atrás, está vendendo hoje. Esse pessoal está acabando com o estado do Paraná. Eu acho que o rato é mais por ignorância e incompetência. Mas ele tem financiadores de campanha, o pessoal que está com ele, e estão liquidando o nosso estado. Fica aqui, minha gente, meus irmãos, meus companheiros, o recado de quem foi 3 vezes governador do Paraná, que recuperou a Copel, que evitou a privatização e que fica profundamente atingido quando vê a destruição do Paraná, a entrega das empresas públicas e o povo sofrendo, tendo que pagar a conta. Não só o povo, as indústrias, o comércio, a economia em geral sendo ferrada por um bando de incompetentes, ou se vocês preferirem, um grupo de pessoas, o julgamento é de vocês ou não, absolutamente desonesta. Um abraço, minha gente.